Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós daremos continuidade aos nossos vídeos históricos. Hoje é o último vídeo dessas linhas do tempo que nós estamos mostrando. Nós já mostramos a linha do tempo do Antigo Testamento, já mostramos a linha do tempo do período intertestamentário sob o ponto de vista do mundo, mostramos uma linha do tempo também do período intertestamentário sob o ponto de vista dos hebreus. E hoje, por fim, nós mostraremos aqui a linha do tempo do período do Novo Testamento. O que aconteceu, o que estava acontecendo e coisas importantes que vão ajudar quando nós formos estudar a Bíblia. É saber o contexto histórico. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa linha do tempo. Primeiramente, você pode ver na imagem aí o Império Romano nos tempos de Cristo. Toda essa linha aí que você pode ver, tudo que está dentro desse desenho, era o Império Romano. Então você vê ali a Europa, você vê o Oriente Médio, você vê ali o norte da África, toda essa região estava sob o domínio do Império Romano. E lá naquele cantinho da direita, onde você pode ler ali a Judéia e Jerusalém, é a região da Palestina nos tempos de Jesus. E aquele tracejado do lado esquerdo, que está meio verde, e do lado direito, que está vermelho, é a região da Judéia. Isso é importante porque aquela região ela era dividida em 5 áreas. Você tem a região da Judéia, você tem a região da Pérea, ali do lado direito, você tem a região da Galileia, lá no norte, você tem a Decápolis, ali do lado direito, com uma linha roxa, e lá em cima você tem a região da Itureia ou Traconites. Então, nosso primeiro ponto da linha do tempo é dizer que Herodes o Grande, ele foi governador ou rei da Judéia entre os anos 37 a.C. até o ano 4 a.C. Nesse período nós tínhamos o primeiro imperador romano, que era o Augusto, que era sobrinho de Júlio César, e ele ficou no poder dos anos 29 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Foi esse imperador que decretou o recenseamento e fez com que José e Maria, que moravam em Nazaré, tivessem que deslocar a Belém da Judéia para fazer o recenseamento. No ano 6º a.C., nós temos o nascimento de Jesus. Isso mesmo. Na Idade Média, houve um erro de cálculo e colocaram o ano 0 como sendo depois do nascimento de Jesus Cristo. Mas, segundo os historiadores posteriores, Jesus Cristo nasceu 6 anos antes de Cristo. Provavelmente 2 anos depois do nascimento de Jesus, Herodes o Grande, o rei da Judéia, determina a morte das crianças menores de 2 anos, visando justamente matar Jesus Cristo, que ele já sabia que seria o rei da Judéia, e ele ficou com medo e quis matá-lo. Isso fez com que José e Maria fugissem com Jesus, bebê ainda, para a região do Egito. E o Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C. Após a sua morte, seu filho Arquelau assumiu o governo da região da Judéia e governou a região do ano 4 a.C. ao ano 6º depois de Cristo. Ao saber que Herodes o Grande havia morrido, José e Maria voltam para a região da Palestina, porém não para Belém, sua terra natal, mas eles vão para a região da Galileia. No ano 7 ou 8 depois de Cristo, nós temos aquela passagem de Jesus Cristo no Templo de Jerusalém, deixando ali os adultos perplexos com a sua sabedoria. Do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo, nós temos como imperador o Tibério. Do ano 26 ao ano 36 depois de Cristo, nós temos Pôncio Pilatos sendo o governador da Judéia. No ano 26, nós temos o batismo de Jesus Cristo e o início do seu ministério. Entre os anos 28 e 29, nós temos a morte de João Batista, que foi determinada por Herodes Antipas, que era o filho de Herodes o Grande. A morte e a ressurreição de Cristo ocorreu por volta do ano 30. 40 dias depois, provavelmente também no ano 30, nós temos a descida do Espírito Santo e o Pentecoste, e é considerado por muitos o início da igreja. Estevão, um seguidor de Jesus, é morto no ano 31 por apedrejamento, e a partir de então a igreja passa a ser perseguida pelos judeus e os cristãos se espalham. Do ano 37 ao ano 41, nós temos Calígula sendo o imperador romano. No ano 37,
Paulo ele é convertido a caminho de Damasco. Do ano 41 ao 54, Cláudio ele é o imperador romano. Do ano 41 ao 44, Herodes Agripa I se torna o governador da Judéia. O início do ministério do apóstolo Paulo ocorreu no ano 41. No ano 44, morre o primeiro apóstolo de Jesus Cristo, Tiago, filho de Zebedeu, irmão do João. Morreu nas mãos de Herodes Agripa I ao fio da espada. No ano 44, morre Herodes Agripa I de uma forma tenebrosa. No ano 46, ainda sob o governo de Cláudio, há uma grande fome em todo o Império Romano. Entre os anos 48 e 49, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, aquela que ele foi acompanhado por Barnabé. E na imagem você pode observar aí os locais pelos quais Paulo e Barnabé passaram. Por causa daquela grande fome que estava ocorrendo no Império Romano, Cláudio, o imperador, lança um édito entre os anos 49 e 50, determinando que todos os judeus que habitavam em Roma saíssem de lá. No ano 50, Sérgio Paulo se torna o procônsul da Judéia. No livro de Atos 13:7 diz que ele era um homem inteligente e que chamou Barnabé e Paulo para ouvir a palavra de Deus. No ano 50, nós temos o primeiro concílio da igreja, que ocorreu em Jerusalém. Do ano 50 a 53, nós temos a segunda viagem missionária de Paulo. E na imagem você pode aí também perceber os locais pelos quais ele passou. Do ano 50 a 52, Paulo fica em Corinto. Do ano 52 a 60, Félix é o governador da Judéia. No ano 54, se torna imperador Nero. Ficou até o ano 68. Do ano 54 a 58, nós temos a terceira viagem missionária de Paulo. E também aí na imagem você pode perceber os locais pelos quais ele passou. Do ano 54 a 57, Paulo está em Éfeso. Do ano 58 a 60, Paulo vai preso em Jerusalém e fica preso em Cesareia, isso logo após ele completar a sua terceira viagem missionária. Do ano 60 a 62, Pórcio Festo é o governador da Judéia. Em 62, Tiago, que era o irmão de Jesus, ele é morto pelos judeus. Primeiro ele é lançado do pináculo do templo e depois ele é apedrejado. Do ano 61 a 63, Paulo fica preso em prisão domiciliar em Roma. Ele é solto e ele fica solto dos anos 63 a 65. Nesse período, ele continua seu ministério. Muitos dizem que nesse período ele faz a sua quarta viagem missionária e alguns falam que nesse período ele chegou até a Espanha, mas isso são suposições. Em 64, nós temos um grande incêndio acontecendo em Roma. Muitos dizem que foi o próprio Nero que colocou fogo naquela região e a partir de então começa a perseguição contra os cristãos vindo do Império Romano. Até então, as perseguições elas eram isoladas e muitas delas encabeçadas pelos próprios judeus. Em 65, o apóstolo Pedro ele é morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo. No ano 66, nós temos a segunda prisão de Paulo em Roma e a última. Dali ele foi martirizado. No ano 66, nós temos o episódio que ficou conhecido como a Grande Revolta Judaica, onde os judeus se revoltaram ou se rebelaram contra o Império Romano. Essa grande revolta durou do ano 66 até o ano 73, sendo que alguns historiadores dizem que ela acabou no ano 70 com a destruição do Templo de Jerusalém. No ano 67, Paulo é morto decapitado em Roma. No ano 70, o comandante Tito de Roma ele destrói o Templo de Jerusalém. Em sua homenagem, o imperador Domiciano, que era seu irmão, no ano 82, ele, para comemorar as vitórias do irmão, ele constrói um arco chamado Arco de Tito. Esse arco ele serviu de inspiração para o Arco do Triunfo, em homenagem a Napoleão Bonaparte, e esse Arco do Triunfo está lá em Paris. No Arco de Tito nós podemos ver o desenho dos romanos saqueando Jerusalém. Temos ali a menorá, que é o candelabro, algumas trombetas sendo levadas, e o que alguns dizem ser a Arca da Aliança, mas isso também é suposição. No ano 72, o imperador Flávio Vespasiano inicia a construção do Coliseu, obra que demorou 8 anos para ser concluída, e ela foi concluída quando Tito, filho de Vespasiano, era o imperador de Roma. No ano 73,
a fortaleza de Massada é destruída, por isso que alguns dizem que a grande revolta judaica terminou em 73, quando o último foco de resistência judaica foi destruído. E do ano 81 a 96 nós temos como imperador de Roma Domiciano, e foi ele o responsável por exilar o apóstolo João na ilha de Patmos, local onde João escreveu Apocalipse. E João acaba morrendo entre os anos 98 a 100, segundo alguns estudiosos, em Éfeso. Dizem que na hora que ele saiu da ilha de Patmos, ele voltou para Éfeso, onde ele era pastor. Do ano 98 ao ano 117, o imperador romano era Trajano. E agora, para nós finalizarmos, vamos falar um pouco a respeito de como foi e onde foi a morte dos apóstolos de Cristo e alguns seguidores importantes lá do início da igreja cristã. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Ele pediu para que fosse assim, pois ele dizia que ele não era digno de morrer da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele foi decapitado por Nero em Roma, na Via Ápia. Simão foi crucificado em Beirute. Tadeu foi morto por golpes de lanças, machados e porretes também em Beirute. André foi preso a uma cruz em formato de X e dali ele pregou aos seus perseguidores até morrer. E isso foi em Patras, na Grécia. Filipe foi crucificado em Hierápolis. Bartolomeu foi esfolado vivo em Albanópolis. E aí nós temos dúvidas do local correto onde é essa região, mas ao que tudo indica é essa que você pode ver aí no mapa. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi decapitado em Jerusalém, se bem que na Bíblia diz que ele foi morto ao fio da espada, então pode ter sido de outro jeito, mas ao que tudo indica foi decapitado. Tiago, também chamado de o Menor, irmão de Jesus, foi lançado de um pináculo do templo em Jerusalém, depois apedrejado. Mateus, aquele que escreveu o evangelho que leva seu nome, sofreu martírio também ao fio da espada e morreu na Etiópia. Matias, que foi aquele apóstolo que entrou no lugar de Judas Iscariotes, foi primeiro apedrejado e depois decapitado também na Etiópia. Tomé foi morto por lanceiros próximos a Madras, na região da Índia. Barnabé foi apedrejado até a morte em Salônica. Diz a tradição que João, o apóstolo, ele foi posto num caldeirão de óleo fervente em Éfeso, mas, pela graça de Deus, ele não foi morto. Escapou, e aí ele foi deportado para a ilha de Patmos. Depois ele voltou para Éfeso e aí morreu, ao que tudo indica, de idade. Marcos, que é o João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, morreu em Alexandria depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. E por fim, Lucas, que não era apóstolo, mas foi o autor de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele foi enforcado numa oliveira na Grécia. Então, com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Também nós encerramos essa série sobre linhas do tempo. E no próximo vídeo nós traremos assunto novo. Então, por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar aqui nas próximas postagens. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe essa semana que se inicia. Um forte abraço e até a próxima.